A paz do Messias chamado Cristo para todos. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, eu já convido todos vocês para lermos junto o 16º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Neemias, capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Susa, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Se eles estavam bem, como eles iam, como eles estavam vivendo. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Estavam passando por dificuldades por causa que eles também não tinham como se alimentarem direito, porque estavam retornando para a sua terra natal. E os estrangeiros que estavam por perto, por ali, morando por ali também, eles os não ajudavam. Eles disseram que os portões, ainda bem que os portões, os muros de Jerusalém não estavam erguidos de novo, porque não tinha ninguém para construir de novo e erguê-los de novo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei, chorei amargamente. Pensei muito no que fazer. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração, porque eu estava muito preocupado. Neemias falando. Porque eu estava preocupado com o meu povo e com Jerusalém, a cidade que o Senhor nosso Deus escolheu para nela ser habitada, para nela ser adorado. O Senhor Deus do céu, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te temos. E nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam. Deus, ele sempre é fiel. Guarda a aliança com aqueles que o amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouçam isso, vocês que precisam ouvir. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite. Eu oro de dia e oro de noite, ó Senhor do céu e da terra, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos
pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado com os nossos atos. Temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Fomos desobedientes, mas nos perdoem e nos ajude, nos socorra. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês o povo de Israel forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Ouçam só, Deus espera que todos voltem, se arrependam, peçam perdão, reconheçam o seu erro, reconheçam os seus pecados, confessem e volte a adorá-lo, a reverenciá-lo e temê-lo e obedecer aos seus mandamentos e às suas leis. Senhor, estes são teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Fazer com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Mas não quer dizer que Neemias não orava pelo seu povo e por Jerusalém, para que viesse ser reconstruída de novo e para que viesse ser os muros, os portões ser erguidos de novo e para que o seu povo viesse a viver em paz em Jerusalém. Capítulo 2 de Neemias. O 16º livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 2 de Neemias. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto. Ele serviu o vinho ao rei e o rei nunca tinha visto. Triste, ele estava triste demais. Ele servia ao rei o vinho, mas nesse dia, quando ele foi servir o vinho ao rei, o rei nunca tinha visto ele triste das outras vezes qual ele iria servir. Mas dessa vez o rei viu ele muito triste. E por isso perguntou:
porque você está triste. Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Isso não pode ficar assim. Não pode ficar esquecido. Não podem. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Sabe, sempre aqueles qual desejam fazer algo em benefício aos seus próprios parentes e aos seus descendentes, Deus deixa, Deus permite. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, Deus quer que todos façam a vontade dele, porque Deus permite. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Os inimigos sempre lutam contra os filhos de Deus e contra a palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero deixar bem claro que nunca vão conseguir vencer. Nunca. Porque o Senhor nosso Deus está comigo. E como eu tenho dito que sempre vou falar a verdade do que está escrito na Bíblia Sagrada, e não tem ninguém que me impeça de falar a verdade. Eu cheguei a Jerusalém
E durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade. De acordo com o que Deus havia posto no meu coração, eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade, pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela Fonte do Dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que havia sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Enquanto ele andava, enquanto ele passeava, Neemias, enquanto andava e passeava pela cidade, à noite ele estava visualizando as coisas que estavam destruídas, aonde ele iria reconstruir tudo de novo, em honra do Senhor nosso Deus e em benefício dos seus patrícios. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei, mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedro e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito até ali. Eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Ele não contou, ficou calado, mas primeiro examinou as coisas, visualizou. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Neemias disse: nós precisamos estar unidos, reunidos bem juntinhos para trabalharmos juntos, para reconstruir tudo de novo e acabar com essa vergonha que nos humilha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu
nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir, mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Porque vocês são inimigos. Vocês são inimigos. E agora, meus irmãos, vamos ler o capítulo 3. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes construíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre dos 100 e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Iri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Messulam, filho de Berequias e neto de Misesabel. E a terceira por Zadok, filho de Baanã. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade de não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Joiada, filho de Parseia, e Messulam, filho de Bessodias, reconstruíram o portão vermelho. O portão velho, perdão, não é vermelho não, o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom de Meronote e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era horríveis, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Artus, filho de Asabineias,
construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assubi, filho de Paate, Moabe, construíram o trecho seguinte e a torre dos fornos. Salom, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas o ajudaram no trabalho. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Arquerem, construiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salom, filho de Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas na presença de Selá, ao lado do jardim do rei. Salom construiu a muralha até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Levitas que trabalharam nas muralhas. Todos trabalharam juntos, unidos. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas seguinte. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador de metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezé, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina. Irmãos e minhas irmãs, agora eu vou falar para vocês a verdade. Os governadores que governavam cada um dos territórios, eles também se juntaram, se dedicaram também para construir de novo a cidade de Jerusalém, os portões e as muralhas e as outras coisas que foram construídas. Os governadores, os líderes também se uniram, se dedicaram para construir de novo os portões e as muralhas de Jerusalém. E eles gastaram, se dedicaram. E os governadores nessa época não ajudam em nada.
em nada, não querem ajudar em nada na obra do Senhor nosso Deus, não se interessam, não se dedicam em nada. Essa é a verdade. Em vez de ajudar, eles nos prodigam também. Meus irmãos. Os governadores do passado, eles estavam do lado do povo de Deus. E agora, nesta época, há muitos que estão contra ao Evangelho de Cristo Jesus. E outros não são contra. Tem uns que são contra e outros não. Baruque, filho de Zabdai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Miremote, filho de Urias e neto de Arcos, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte, em frente das suas casas. Azarias, filho de Maaceias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Binuí, filho de Henadad, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do palácio da guarda. Pedaías, filho de Paróis, construiu o trecho seguinte, até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto no lado contrário, a grande torre que guarda o templo, até a muralha, perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram.
Mesulam, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte em frente da sua própria casa. Um horríveis chamado Malquias construiu o trecho seguinte até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes, e essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. Os horríveis e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Amém. Glória a Deus. Tanta dedicação. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço a vocês que não saiam agora não. Não desistam, não vão embora. Fiquem aí e assistam o vídeo até o final. Assistam o vídeo até o final. O capítulo 4 de Neemias. O 16º livro da Bíblia Sagrada. Os inimigos de Neemias. Vamos ver quem são. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade de novo? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles, mesmo que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo a sua cidade de novo. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalate e Tobias e os povos da Arábias, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão, mas nós oramos. Só se vence os inimigos com oração. Ao nosso Deus, e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles. De dia e de noite, o povo de Judá cantava
uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar a construção desta muralha. Quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha em todos os lugares onde ela ainda não estava construída. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros. Nas muralhas, se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora de que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas
tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos, prontos para lutar contra os inimigos, prontos, preparados para lutar contra os inimigos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.